Oi gente, tudo bem com vocês? Tô fazendo um vídeo aqui hoje para compartilhar com vocês como foi a minha cirurgia da retirada da vesícula. Então, se você tá passando por esse momento, a recém descobriu que tem pedra na vesícula, já passou pela cirurgia ou simplesmente se tem curiosidade, até porque quando eu fiquei sabendo que eu precisava operar, a primeira coisa que eu fiz foi pro Dr. Google e YouTube. Então, tu tá no lugar certo. Vou compartilhar minha experiência com vocês e é isso. Então, gente, antes de tudo, já vou pedir pra você deixar o like aqui neste vídeo, comentar aqui embaixo qual foi a sua experiência, depois que você passou pela cirurgia, como que ficou a vida de vocês e tudo mais. Hoje, recém fazem 6 dias que eu operei, então, tudo muito recente pra mim ainda. Mas hoje foi um dia que ontem também me senti muito bem, já tô melhor, graças a Deus, assim, não tô sentindo tanto desconforto, então resolvi aqui gravar, até porque a primeira coisa que eu fiz realmente foi procurar na internet outros relatos, porque quando a gente fica sabendo que a gente precisa passar por uma cirurgia, embora eu já tenha passado por 3, a gente fica um pouco apreensivo, embora as pessoas falem que é tudo muito tranquilo, é uma cirurgia simples e tudo mais, eu realmente fiquei com um pouquinho de medo, porque a gente não sabe o que espera. A partir do momento que a gente tá lá deitado, é Deus e os médicos, então, por mais simples que seja, é uma cirurgia, a gente toma anestesia geral, então é algo que não é tão simples assim, né? É simples no falar, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Então, lembrando que o que eu falar aqui é baseado na experiência que eu tive, certo, gente? Vou compartilhar então com vocês. Fazia um bom tempinho já que eu tava sentindo algum desconforto bem na boca do estômago. Eu marquei clínico geral, fui, falei que eu tava com esse desconforto, com essa dor no estômago, já fazia uns 2 meses mais ou menos, que é onde tava me incomodando bem. E aí ele me pediu alguns exames, como todo ano eu faço exames de rotina, de sangue, de urina, todos esses tipos de exame, colesterol e tudo mais. Ele me passou esses exames para mim poder fazer e pediu com que eu fizesse também uma endoscopia, que seria a primeira vez que eu fiz, eu nunca tinha feito. Aí eu marquei essa endoscopia para fazer, mostrou lá que eu tava com gastrite, que é algo que eu já sabia que eu tinha. Mas até então tava adormecida, não tava me incomodando. Fazia muito tempo que não me incomodava. Me incomodou quando eu era adolescente ainda. E aí, desses últimos. A gente tá entrando em setembro, mas aí dos 2, 3 meses anteriores, começou a me incomodar bastante. E aí, por conta de coisas que eu passei, né, referente aí problemas pessoais com a minha família e tudo mais, eu achei que era a minha gastrite tinha atacado por conta do meu estado, assim, de estar nervosa e tudo mais. Então, eu achei que pudesse ser isso. Eu fiz a endoscopia. Graças a Deus, aquela bactéria que sempre mostra na endoscopia eu não tenho, que é o que poderia preocupar um pouquinho mais o médico, né? Mas o meu exame não mostrou isso, só a gastrite mesmo, que ok, eu já sabia. Então, como que eu descobri, gente? Hoje é exatamente dia 31 de agosto, tá? Hoje fazem 6 dias que eu operei. E aí tudo começou no domingo, dia 22 de agosto. Eu e meu esposo, a gente fez um churrasquinho aqui em casa. E eu comi de boa, eu passei o dia todo perfeitamente bem. A gente tava tomando uma cervejinha e tudo mais, tava tudo de boa. E isso aconteceu à noitinha, quando a gente foi jantar. E aí eu comi e comecei a sentir um desconforto. Eu falei pra ele, nossa, que coisa estranha, porque eu acho que de repente a cebola não tava muito bem assada. Eu falei assim, e atacou meu estômago. Eu estou sentindo uma dor na boca do estômago. Mas ok, vai passar, deve ser por conta disso. Peguei e falei assim. Aí essa dor continuou e tudo mais. No domingo à noite a gente tava na área de casa, a gente entrou pra dentro de casa. Tomei meu banho, daí o tempo que eu ficava quietinha ali debaixo do chuveiro, assim, fazendo massagem na boca do estômago, parecia que aquilo ali me aliviava bastante. Vim me deitar. No que eu vim deitar pra dormir, eu me bati a noite inteirinha, de um lado pro outro. Eu não consegui dormir de domingo pra segunda. Na segunda-feira eu era igual um zumbi, porque eu não consegui dormir a noite toda. Eu tava morrendo de dor ainda. Liguei pra farmácia, pedi Epocler, pedi Eno, esse Sonrisol, acho que é o nome, pedi Estomazil. Tudo que tinha, assim, que eu pudesse tomar pra dor no estômago, eu tomei. Eu tomei até simeticona, porque eu achei que pudesse ser gases, alguma coisa do tipo. E eu tomei, perguntei pra moça da farmácia se eu poderia tomar mais de um junto. Ela me explicou como que eu deveria fazer, o intervalo que eu tinha que dar de um pra outro. E eu tomei, gente. Tomei, deitei novamente, tentei descansar um pouco, não consegui. E só eu fazia massagem, assim, na boca do meu estômago, porque eu tinha a sensação de que aquilo ali, de certa forma, me aliviava um pouquinho, mas é praticamente nada.
E assim eu passei o dia todo na segunda-feira. Erro meu. Eu sou muito resistente para ir ao médico. Eu costumo fazer os meus exames de rotina, como eu falei pra vocês, mas quando eu sinto alguma dor assim, eu sou um pouco resistente. Eu fico, vai passar, daqui a pouco eu vou. Não façam isso, gente. Hoje eu tô pensando diferente. Se acontece algum tipo de coisa assim, imagina se... eu não sei o que poderia acontecer. Era uma dor tão forte que ela tomava conta das minhas costas. Eu tava sentindo a sensação de um trabalho de parto pra mais, sabe? Tanto é que eu comentei que eu teria, assim, mais quantos partos fosse preciso, mas eu não gostaria de sentir essa dor novamente. E essa dor era tão forte que ela tava me dando ânsia, tava me dando náusea, ânsia, e eu tava sentindo muita falta de ar. Eu tinha a sensação de que a qualquer momento eu ia desmaiar, porque eu tava me sentindo fraca já, porque eu não tava conseguindo comer. E eu tinha medo, na verdade, de comer qualquer coisa pela dor, né? E por me dar uma dor ainda muito mais forte. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei abaixo de aquele dia de café com leite, que era pra dar uma enganadinha no estômago pra mim não poder desmaiar e não passar mal. E aí, o Carlos foi trabalhar na segunda-feira, eu fiquei em casa com os guris. E ali eu fiquei só deitada, tentando descansar. Ele me mandava mensagem à tarde, aí conseguiu descansar. Não consegui descansar nada, e assim foi. Aí eu ia pra debaixo do chuveiro, ficava fazendo massagem na barriga, ficava um pouquinho, doía tanto as minhas costas, ficava também massageando as costas embaixo do chuveiro, assim, pra ter a sensação de que tava me aliviando um pouquinho. Mas nada, gente, nada que eu tava tomando não tava adiantando. Aí na terça-feira eu acordei e eu falei pra ele, eu não aguento mais de dor. Ele falou, já era pra nós ter ido ao médico. Eu disse, então vamos, porque eu não tô aguentando mais. A gente chegou no médico, eu fui, consultei. Graças a Deus, todos os médicos que eu peguei de imediato foram maravilhosos, tanto os enfermeiros quanto os médicos foram muito bons, então foi tudo muito rápido, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu não aguentaria ficar com essa dor por muito mais tempo. Eu fui, consultei e o doutor me examinou, pediu para que eu deitasse, apertou um pouco a minha barriga e tudo mais, e ele falou assim, parece vesícula. Mas eu ali nem dando muita bola, eu tava com tanta dor que eu não tava nem me ligando muito no que ele tava falando comigo. Ele falou, vou te pedir alguns exames de sangue e eu vou te encaminhar pra fazer uma eco. Daí eu falei, ok. Me colocaram no soro, me deram 3 medicamentos porque eu tava com muita dor. Ali aliviou um pouco, mas não foi totalmente. E aí, fiquei ali o período que eu fiquei no soro. E aí, uma meia horinha depois, eu fui pra fazer a ecografia. Eu fiz a eco, a mulher me virou, vira pra lá, vira pra cá. Olhou bastante, assim, afundou bastante, olhou bastante. Ela perguntou, aqui é onde eu fico afundando um pouquinho mais, tu sente mais dor? Eu falei, tá doendo bastante aí e tudo mais. E tá. No que eu tô... Aí eu peguei a eco, fica pronta na hora o resultado, né? Peguei o laudo e no que eu tô voltando pra entregar pra enfermeira, o médico já tava me esperando. Aí ele disse, não, deixa que eu já vou dar uma olhadinha. Aí ele olhou assim e falou assim, tu tá com a vesícula inflamada? Tu precisa operar? E eu fiquei assim, tipo, como assim? Até ontem eu achei que eu tava só com uma dor de estômago, né? Eu nem imaginava que eu tinha cálculo, pedra na vesícula, como assim, né? Daí ele me chamou na salinha, foi conversar comigo, daí ele pegou e falou, tu precisa operar e tá inflamado, a gente não pode esperar. Daí eu, tipo, fiquei um pouco apreensiva, assim. Eu falei, posso conversar com meu esposo? Daí ele falou, pode. Daí o Carlos tava me aguardando, né, na recepção. Eu fui, conversei com ele e falei, daí já fui meio que com os olhos cheios de lágrimas, porque daí eu já fiquei apreensiva, assim, preocupada, né? Porque o fato de ser uma cirurgia, tu já fica preocupada. Daí eu conversei com ele e falei, olha, eu preciso operar. Dele, como assim? Até ele achou estranho. Eu falei, o médico disse que eu tô com pedra na vesícula e eu preciso operar. Que tem de 3 pra mais. Na eco só mostrou assim, né? Aí falou o tamanho lá certinho, agora eu não lembro. Mas ele falou, não, tu tem que operar. E daí eu fiquei assim, gente. Eu sei que eu meio que entrei em choque, assim, porque eu fiquei, meu Deus, tipo, eu vim aqui só pra tomar um medicamento e voltar pra casa. E como assim eu vou operar? Daí, nesse meio tempo, eu liguei pro meu pai já ficou um pouco nervoso. Eu falei, pai, eu preciso operar. Ele, mas como assim? Eu falei, não sei ainda como vai ser, mas eu preciso operar. Fiquei me questionando assim, né, como que eu não sabia disso, né? 2019 ainda eu fiz essas ecos, abdominal total, essas coisas tudo. 2020, por conta da pandemia, eu acabei não fazendo, mas 2019 eu fiz e até então tava tudo ok. Mas hoje, lembrando, eu lembro que no ano passado, no meio do ano passado, mais ou menos, eu tive uma dor muito forte na casa dos meus pais.
E eu deitei assim no sofá da minha mãe e segurava a boca do meu estômago, assim, apertava, porque eu tava com uma dor muito forte. Daí eu lembro que minha mãe falou que ia me dar um chá acho que era de Marcela, não sei. Porque também a gente achou que era algo que eu tinha comido. E agora, dezembro, quando foi aniversário do meu esposo, depois da hora do almoço, ali, a gente fez um churrasquinho e tudo mais, eu comi um pedaço de bolo. Na mesma hora que aquele pedaço de bolo desceu, eu comecei a passar mal. Eu ainda comentei com a minha sobrinha, eu disse, nossa, eu acho que eu comi demais, porque não é possível, eu tava bem até agora. Eu lembro que eu deitei na cama, assim, e fiquei encolhida, gente, e aquilo começou a tomar conta de mim, me dar uma falta de ar, de tanta dor. E foram essas vezes, assim, que eu tô me recordando agora, que bem provável que eu já estava com esse problema e eu não sabia. Se eu tivesse feito, de repente, a eco ano passado, eu, né, saberia antes, mas não fiz, então ficou por isso. E aí agora eu lembrando dessas ocasiões que aconteceram, mas essa dor que eu tive no domingo foi uma das piores que eu já tive, assim, sabe? Foi a pior, foi aonde deu a crise forte mesmo, assim, que foi uma dor insuportável, tanto que eu não aguentei, sabe? E aí, dessa vez, como eu disse, foi uma das piores, assim, ó, gente, eu não consigo descrever a dor de quem passa por esse problema e precisa aguardar um bom tempo pra poder fazer a cirurgia, sabe? Porque é uma dor, assim, ó, que eu não, sinceramente, de 0 a 10 ele é 12, 15, porque ela é uma dor, é uma coisa insuportável. Como eu disse, ela toma conta das costas, ela dói tudo, te dá falta de ar, tu sente tudo, tu não consegue comer, acaba ficando fraco e é horrível, eu não desejo pra ninguém. E voltando então, né, pro dia que eu tava no hospital, isso foi na terça-feira, conversei com o médico, ele me explicou tudo certinho. A princípio eu ficaria na terça-feira à noite mesmo já pra operar, só que daí ele viu que eu fiquei muito nervosa assim, daí como eles me deram a medicação, aliviou um pouco. Antes dele me liberar, ele me examinou novamente, perguntou se eu estava sentindo muita dor, eu falei que já tinha aliviado bastante e que eu teria condições de vir pra casa. Aí ele pegou e me orientou e disse, então você vai pra casa, descansa e amanhã de manhã você volta pra gente poder fazer a cirurgia. E foi o que eu fiz. Eu confesso que até no outro dia eu fiquei assim, será que eu vou... Quando eu cheguei em casa, na verdade, eu fiquei, será que eu volto, será que eu não volto? Mas, gente, a dor era tanta que eu não queria sentir essa dor novamente. E eu falei pro meu esposo, não, eu não tô com muita vontade de ir, tô com medo, mas eu vou. Eu vou e Deus vai estar me cuidando a todo momento, vai dar tudo certo e logo eu já tô em casa. Aí neste dia, de terça pra quarta, né, que eu cheguei em casa, tomei meu banho e tudo mais, aí consegui tomar um cafezinho com leite, um pouco mais à noite. Eu fiz só uma canjinha assim, bem levinha pra mim poder comer alguma coisa, porque eu tava me sentindo fraca já. E eu também não queria comer nada muito pesado, porque no outro dia eu ia, né, operar. Aí tinha que estar no mínimo umas 8 horas em jejum, então também fiz questão de comer algo bem levinho. Então na quarta-feira de manhã eu acordei, tomei meu banho, fiz a minha oração, pedi pra Deus que desse tudo certo, pedi pra minha mãezinha me proteger e deixei um bilhetinho pro meu filho, pros meus filhos. Falei, a mãe tá indo, mas amanhã a mãe já tá em casa. Porque eu tava realmente apreensiva, gente. Porque a gente não sabe como que é, embora seja, todo mundo fala que seja algo simples, cada corpo reage de uma maneira, a gente não sabe, né? E no meu caso, que a vesícula estava inflamada, o médico já tinha me explicado que era um pouquinho mais complicado, poderia ter algum sangramento, alguma coisa do tipo. E aí até eu questionei ele, eu perguntei, mas precisa mesmo fazer cirurgia? Não tem algum antibiótico, algo que eu possa tomar? Que não precise chegar ao ponto de operar. E aí ele me explicou, o médico foi muito, muito legal, muito querido, assim, muito paciencioso, assim, pra me explicar. Ele pegou e me falou que o fato de a minha vesícula já estar inflamada era muito perigoso, porque como eu já tinha mais de um cálculo, então era perigoso também, porque eles não sabiam os tamanhos exatos. E se eu esperasse mais, poderia dar uma pancreatite, e essa pancreatite poderia gerar um câncer e o problema ser muito maior. E a gente sabe que ninguém quer isso, né, gente? Aí eu falei, então se é o que tem que ser feito, vamos fazer. E seja o que Deus quiser, Deus vai estar cuidando de mim. A todo momento eu ficava, não, Deus, tu tá cuidando de mim, né? Eu sou muito nova, ainda tenho muita coisa pra fazer na minha vida. Aí eu fui na quarta-feira, acordei, tomei meu banho. O Carlos me acompanhou a todo momento. E a gente chegou no hospital, né, que eu fiz a cirurgia. Aí cheguei lá, eles perguntaram se eu estava em jejum. Fizeram a preparação da veia, né, já deixaram o acesso prontinho no braço.
Aí falaram, a partir de agora tu não toma nem água mais. Eu falei, ok. Fiz o PCR ali, o teste Covid, que precisa fazer, né, pra internação e tudo mais. Eu nunca tinha feito aquele do nariz. Achei de boa até. Fiz teste Covid e fiquei aguardando. E o Carlos ficou todo momento na recepção. E eu fiquei lá. Aí chegou um certo momento ali, logo após o almoço, que eles pegaram e me chamaram. E me deram a roupinha pra mim colocar, ó, tira todas as roupas, coloca essa roupinha aqui do hospital, já fica preparada, toquinha e tudo mais, que logo em seguida nós já vamos começar a chamar. E eu falei, ok, coloquei ali, eu tava com o meu celular a todo tempo conversando com meus irmãos e com meu esposo, tava tudo tranquilo, mas aí a partir daquele momento que eles pediram pra que eu guardasse tudo, chamaram meu esposo e eu fui entregar, né, minha bolsa, meu celular, minhas coisas pra ele, e aí eu fiquei, né, pouco mais nervosa. Mas daí eu entrei, me chamaram, meu esposo me acompanhou até o andar onde seria feita a cirurgia. Eles pediram para que ele ficasse aguardando ali, que no final da cirurgia o médico iria vir falar com ele, dizer que correu tudo bem, graças a Deus, e passar todas as informações necessárias. Aí eu fui para uma outra salinha, lá tinha mais uma outra pessoa que iria operar e tudo mais, e aí eu fiquei conversando ali, então acabei me distraindo um pouco, passou um pouco aquele medo, aquela angústia que eu tava sentindo. Aí quando a enfermeira veio na portinha da sala e falou assim, oi, eu vim te acompanhar pra sala de cirurgia. Aí começou, o coração acelerou, né, me colocaram numa cadeira de rodas e me levaram pra sala de cirurgia. Quando eu cheguei na sala, a médica me ajudou a deitar, uma cama um pouquinho mais estreita do que a maca normal. E aí tu fica olhando pra cima, assim, todas aquelas luzes e pro lado, aqueles aparelhos, aquelas coisas tudo. Mas a médica também que fez a minha cirurgia, muito querida, ela veio, conversou comigo, perguntou se eu já tinha operado alguma vez. Eu falei que já tinha, né? Tenho 2 cesarianas e uma laparoscopia eu já tinha feito. Inclusive, a cirurgia da vesícula é por videolaparoscopia, então é muito menos invasivo, é muito mais tranquilo do que antigamente, que tinha aqueles cortes enormes, né, na barriga, então é muito mais fácil a recuperação também. Mas, igual, o medo bate, gente. Aí eu falei pra ela que já tinha passado e tudo mais. E aí, esticaram meu braço, mediram a minha pressão. Começaram a colocar aqueles negocinhos aqui pra botar alguma coisa pra monitorar a gente, né? Aí veio dois anestesistas. A menina que veio tava aqui no meu braço e ela perguntou pra mim. Ela foi fazer um acesso novo, porque esse do lado direito tava solto, não tava pegando bem, então ela fez um acesso novo. E aí eu lembro que ela pegou e falou assim pra mim, tu gosta de champanhe? Daí eu falei, gosto. Então, tu vai começar a sentir uma tonturinha bem gostosa, assim, bem boa. Daí eu falei, ok. E ali, né, fiquei ali. Aí daqui a pouco ela fez a medicação aqui, mas eu não senti nada sobre a medicação que ela me deu. Daí eu perguntei pro outro anestesista que estava atrás de mim, eu perguntei quanto tempo que a gente apaga depois dessa anestesia, né? Porque anestesia é geral. E aí ele falou bem assim, 10 segundos. Daí eu falei, nossa, que rápido ainda. Eu falei assim dele, tu quer que a gente conte? A gente conta quanto tempo, tu vai fechando os olhos e depois a gente conta. Daí eu falei, que eu tô um pouco nervosa. Ele, não fica nervosa, quando tu acordar nós vamos estar aqui, vai dar tudo certo, fica tranquilo que vai correr tudo bem. E aí eu lembro que a gente é entubado, né? Eu lembro que ele colocou um negócio aqui em mim, pediu pra mim ficar puxando o ar, e aí apaguei do nada. Acordei na sala de recuperação, quando alguém batia no meu ombro, assim, começou a bater no meu ombro. E aí eu meia grogue ainda, voltando da anestesia, abri os olhos e eu lembro que eu só olhei pra cima assim e falei, tô viva. E a enfermeira falou, sim, tá viva. Mas foi um alívio muito grande, assim, gente, sabe? Porque, sei lá, eu não sei o que passou na minha cabeça. É medo mesmo que a gente tem, né? Eu confio muito em Deus, mas a gente tem medo. A gente é falho, né? E acordei ali, né, na sala de recuperação, a cirurgia levou 1h30. Eles me mostraram os cálculos e tudo mais que eles tiraram. Aí eu fiquei algum período ali, não lembro quantas horas, que eu não podia tomar água, não podia nada. E depois de um tempo, eu tava com muita sede, eles me deram água. Aí passou mais um período, uma meia horinha, mais ou menos.
eles me alcançaram um suquinho e algumas bolachinhas salgadas, porque como eu tava de jejum, né, do dia anterior, então eu já tava com muita fome. Aí eles perguntaram se, depois que eu tinha comido, se eu sentia algum desconforto, alguma coisa do tipo. Graças a Deus eu não senti nada. Fiquei quietinha ali o tempo todo. Uma coisa que eu percebi, não sei se é porque eu tomei muito soro, muita medicação, não sei como é, mas a gente faz muito xixi, muito xixi. O tempo que eu tava ali, eu pedi umas 3 vezes pra ela que eu queria fazer xixi. E era uma quantidade grande, assim, sabe? Aí eu lembro que eu levantei o lençol assim e fui olhar, né, curiosa pra ver como que era o corte na minha barriga e tudo mais, os curativos. Aí depois veio o meu cafezinho da manhã, eles me deram um café normal, almoço também, tudo normal, claro, nada gorduroso e tudo mais, é os cuidados que eu preciso fazer agora. E nesses 15 dias, eu preciso ficar 15 dias de repouso. O médico na hora da alta me informou que depois vida normal. Claro que evitando coisas gordurosas, ele pegou e falou que eu não preciso parar de comer completamente, só que eu tenho que procurar fazer boas escolhas e se comer uma quantidadezinha menor, pode ser que eu sinta algum desconforto a primeira vez que eu for comer algo um pouco mais gorduroso, né? E foi bem tranquilo depois, assim, a minha recuperação, assim. Eu fiquei com um pouco de dor na minha garganta, acho que por conta de ser entubado, não sei se interfere alguma coisa, mas fiquei com um pouco de dor na minha garganta. Um pouco de desconforto nas costas, porque a gente fica muito tempo deitada, né? E eu tenho a mesma sensação de quando eu tive a cesárea, assim, o caminho indo um pouquinho curvada. Por conta da anestesia, a gente tem muita tosse, então dói um pouquinho quando vai tossir. Mas, graças a Deus, eu tô bem, eu sei que essa dor eu não vou mais sentir. Não tem como fazer a retirada dos cálculos sem retirar a vesícula, até porque ela tá prejudicada ali, ela não tá legal, então é necessário que retire tudo. E graças a Deus eu tô bem, hoje fazem 6 dias, como eu falei pra vocês. Tô me cuidando, tô caminhando assim devagarinho, aos pouquinhos. Eu também não quero ficar só deitada, ficar só tirada. Tô me cuidando. Eu preciso ficar 45 dias sem academia. Então, por enquanto, eu não posso treinar, né? Até porque eu não posso fazer nenhum tipo de esforço físico, até por conta de não gerar uma hérnia, que é um problema maior também depois. Mas a cirurgia foi feita. Ela foi feita às 9 horas da noite de quarta-feira. E no outro dia, ao meio-dia, eu já ganhei alta do hospital. Então, é só o período que tu fica ali, porque tu precisa fazer um antibiótico na veia. E aí eles vê como é que tu ficou e tudo mais, se tu ainda tá com muita dor, muito desconforto. Como eu fiquei bem, graças a Deus, então já me liberaram logo em seguida. Preciso tomar 7 dias de antibiótico, já estou terminando a cartela, tô tomando tudo certinho, deixo o despertador ali certinho pra tomar certinho. Eles receitam remédio pra náusea também, caso tenha algum outro desconforto em casa. E remedinho pra dor. Fica fazendo curativo ali tudo certinho. Vou deixar uma fotinho como que é os curativos na barriga. Aí a gente sempre tem que manter lavadinho com sabão de glicerina e manter sequinho. Faz o curativo novamente. Os curativos eu tiro com 10 dias, então na outra segunda eu já tô liberada para tirar os curativos. E com 15 dias eu tenho um retorno com a médica que fez a minha cirurgia, para ela ver como que ficou os pontos e para ela me dar o resultado da biópsia, né, que é feita o laudo, né, da vesícula, que eles mandam pra analisar. E é isso, gente. Eu tô aqui dia após dia. Todo dia eu tô tentando caminhar um pouquinho mais, né, tô tentando me esticar um pouquinho mais, porque ainda tô um pouquinho com dor nas costas, até por conta de estar caminhando, assim, um pouquinho encurvada, mas eu tô bem, graças a Deus. Tô cuidando da minha alimentação, tô fazendo tudo certinho. E eu fiz esse vídeo mesmo mais como um relato, né, de como foi a minha experiência, lembrando que tudo que eu falei aqui é conforme a minha experiência, foi o que eu passei, então cada corpo, cada caso é um caso, né, tô falando de mim, mas como um alerta também, porque a gente não dá muita importância, né, se talvez o médico não tivesse feito a eco, ele ia me dar um medicamento pra dor, ia aliviar, eu ia voltar pra casa, de repente a dor ia passar, e ok, eu não ia mais me preocupar com isso.
Mas quanto tempo mais eu ia ainda ficar com isso, né? E é muito perigoso, como eu disse, ele me explicou, dar uma pancreatite. E aí o problema é muito maior, né? Então, graças a Deus que foi resolvido muito rápido. Agradeço muito a Deus por ter resolvido muito rápido, porque eu imagino o quanto deve ser difícil ter que ficar esperando pra fazer, sentindo dores. Mas ainda bem que já foi resolvido. E se cuidem, gente, não façam que nem eu. Agora aprendi a lição. Se eu tiver qualquer dor, vou ao médico, eu não vou ficar esperando, porque a gente nunca sabe, né, o que é. A gente às vezes acha que é uma coisa boba e quando vê não é. E se cuidem, façam exames de rotina, tenham uma boa alimentação. Eu sei que as coisas mais gostosas são as que menos prestam, mas a gente tenta, né, dar uma equilibrada. E é isso, meu povo. Este foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado aí de acompanhar, que tenham acompanhado até o final. E se você já passou por isso ou conhece alguém que já passou, quiser deixar nos comentários o seu relato também pra gente compartilhar. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.